Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live empresarial. Hoje com um convidado, Dr. Matheus Lucato, juiz de direito, professor universitário, que vai falar um pouquinho sobre pagamentos no direito civil. Vamos lá. Aí, doutor Matheus. Bom dia. Bom dia, professor Charles. Bom dia, doutor. Tudo bem, meu Tudo bem, querido? Tudo graças a Deus. certo? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, obrigado, viu? Obrigado pelo pronto aceite aí o convite para participar hoje dessa modesta live empresarial. É sempre bom ter pessoas aí de referência, pessoas que sempre têm muito conteúdo aí a agregar aos alunos, aos acadêmicos de direito, enfim, aos profissionais do direito em geral, e que com você não é diferente. O doutor Matheus é professor universitário lá na Unirp, é companheiro nosso aí de docência nas aulas de segunda-feira à noite, a gente sempre se encontra, é juiz de direito aqui em São Paulo, Olímpia hoje, né? Olímpia, doutor. Em Olímpia, é graduado pela Universidade Estadual de Londrina, e eu vi aqui mestre em Direito Empresarial. Rapaz, que é isso? Você só não tira meu posto só, tá, Matheus? Você só não tira meu posto. E hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre pagamentos no direito civil. Meu amigo, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. Doutor Charles, ou professor Charles, né, me permita a leve intimidade por causa do contato diário. De fato, o nosso contato é mais ali na segunda e na quinta, né, mas para os alunos, para quem assiste, a gente tem um carinho, uma amizade pelo professor Charles muito grande, e não tinha como dizer não para participar desse aqui. Mas além de não ter como dizer não, é uma honra muito grande, uma alegria, né? E eu penso em participar tanto dessa iniciativa sua como de outras de natureza acadêmica por causa dos alunos, né? A gente tem muito carinho, a gente Exato. tem atenção com a educação deles e com o auxílio. A gente sabe como é que é difícil a jornada, principalmente no início da carreira jurídica, então a gente fica sempre à disposição. Meu mestrado foi na área de concentração empresarial, mas olha, eu prefiro deixar para o professor estudar mais a fundo empresarial. Eu me, entre aspas, desviei mais para proteção de dados, mas admiro a matéria também. Professor, eu acho que para quem está assistindo, eu fiquei em dúvida um pouco do que falar, né, ou de qual tema a gente debater, porque tem bastante coisa, né? E a grade nossa ali da Unirp, né, com quem a gente se preocupa mais, com os alunos que a gente se preocupa mais, é direito das obrigações. E que eu me recorde, explicando aqui o tema, né, para o porquê da gente ter escolhido o pagamento. Eu me recordo da faculdade e também dos estudos normais, que o capítulo de direito das obrigações na faculdade ele é bem grande, né? Ele é bem extenso. E se a gente for olhar ali no título relativo ao direito das obrigações, né, que é o título 1, o livro 1 inteiro das obrigações, né? Mas uma parte famosa, ou mais famosa, é o título 1, né, que fala das modalidades das obrigações, que é o primeiro trecho da matéria lá na Unirp, e também o título 2, que fala da transmissão das obrigações. Então é muito comum a gente se lembrar na época de um concurso público, ou então de um estudo usual, lembrar de estudar obrigação solidária, lembrar de estudar cessão de crédito, assunção de dívida, diferença entre obrigação de dar, fazer, não fazer, obrigações infungíveis, fungíveis. É bem comum a gente estudar e se preocupar bastante com isso. Só que o trecho do pagamento, né, que é o título 3 do livro 1 do direito das obrigações, ele não acho que ele é tão famoso assim, nem tão falado, né, em comparação com a modalidade das obrigações e com a transmissão das obrigações, né? Ele não é tão falado, pelo menos do que a gente lida no dia a dia com os estudos e com a conversa com os alunos. E um colega meu até
me perguntou ontem pelo WhatsApp, ele viu a divulgação da live com o professor Charles, ele falou, nossa, mas pagamento, você vai falar o quê? Eu falei, olha, se a gente for observar do 304 em diante, os artigos do Código Civil, tem muita coisa para falar. Então o tema é esse. Eu, pensando nas aulas, Charles, e para efeito de contextualização, o título 3 do livro 1 do Direito das Obrigações, ele fala de adimplemento e extinção das obrigações. Aí a gente, quando vai conversar com os alunos, a gente inicia assim, olha, um jeito comum, ou o jeito mais adequado de uma obrigação se encerrar, ser extinta, é pelo pagamento, né? É o que todo mundo espera, que o pagamento ocorra na palavra do código adimplemento, e aí essa obrigação seja extinta. E aí o código delineia de forma geral como é que deve acontecer esse pagamento. A princípio, o devedor, é óbvio, é quem deve pagar, mas a gente estuda também que terceiros podem pagar essa dívida, além do próprio devedor. Pode ser uma dívida relacionada a crédito, uma dívida relacionada ao empréstimo de dinheiro, né? Uma dívida relacionada a uma obrigação de fazer, prestar um serviço, uma assessoria. Então, o meio normal de se encerrar essa obrigação é com o cumprimento daquilo que foi previsto. Então, o próprio devedor pode fazer isso e também interessados. Alguém que pode se ver cobrado por aquele débito, um devedor solidário, um fiador, alguém que tem interesse, o comprador de uma casa hipotecada em relação à dívida da hipoteca, esses terceiros interessados também podem pagar. O código admite, para que eles não se vejam prejudicados por aquele pagamento que, em tese, tem o risco de não ocorrer, e aí esse terceiro ser cobrado. Em relação a quem se deve, os não interessados também podem pagar também, claro, desde que não viole direitos do devedor, mas os terceiros não interessados podem, a princípio pagar. E o código fala também, em linhas gerais, sobre a quem se deve pagar. Aí o código fala do credor, a princípio, o código fala também do credor putativo, é aquele que guarda as características de um credor, embora guarda as características e a boa-fé perante a sociedade, perante o devedor, que é aquele que deve receber. A doutrina dá o exemplo de um herdeiro, a princípio único, que se torna credor do devedor pelo falecimento do credor, ele pode receber o pagamento. Se posteriormente surgirem outros herdeiros, outras pessoas, o pagamento ele não vai ser reputado inválido, e o credor putativo, aos olhos da sociedade, aos olhos daquele devedor, ele era o legitimado a receber. O código segue para falar do pagamento, mas o trecho, professor Charles, que eu acho que seria mais útil para os alunos para efeito de revisão de prova e separação de institutos, né, é o seguinte: o código, nesse título terceiro do adimplemento e da extinção da obrigação, fala do adimplemento, que é o pagamento comum, mas fala também da extinção das obrigações. O título 3 ele não se limita a falar do adimplemento ou do pagamento, mas ele fala da extinção. Ou seja, as obrigações elas podem ser extintas também de uma forma que não pelo pagamento, de uma forma diferente do pagamento. Não é só o pagamento que gera a extinção de uma obrigação. E o Carlos Alberto Gonçalves, né, o doutrinador, ele chama até de sucedâneos do pagamento. Então, além do adimplemento, que é o pagamento de uma obrigação, outros fatores podem gerar extinção. De início, o código permite que ocorra dação em pagamento, né? A dação em pagamento ela é uma forma de pagamento, mas a doutrina vai falar que ela embora tenha a natureza de pagamento, é um pagamento indireto. É um pouco distinto do puro e simples pagamento. A pessoa pode ser devedora de dinheiro, mas se o credor concordar, ela pode pagar a sua dívida de uma outra forma, transmitindo a ela a propriedade de um bem móvel, de um bem imóvel. E se o credor aceitar, isso é dação em pagamento. A gente conversa com os alunos e acredito que é algo mais comum no dia a dia do professor que lida com empresários,
que durante negócios eles têm dívidas, eles envolvem outras coisas para pagamento mediante livre aceitação. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro para pagar, ou ela não tem o carro, ela não tem a casa, algum problema aconteceu e ela se propõe a pagar de uma outra forma, né? A dação em pagamento tem natureza de pagamento indireto, segundo a doutrina, né? A gente fala para os alunos, olha, a dação em pagamento, ela é o pagamento de uma mesma obrigação. É aquela obrigação que está sendo paga, outra não é criada, não há relação com outro contrato, é apenas aquele contrato original, conquanto pago de uma maneira distinta. E é claro, o credor precisa aceitar, no caso da dação em pagamento. Afinal, o que foi combinado era algo distinto, era um pagamento em dinheiro, um pagamento em obrigação de fazer, mas o devedor, por se restar impossibilitado, por achar que talvez fosse uma melhor saída pagar de outra forma e o credor aceitar, tá ok. Professor, se o professor quiser fazer uma observação, comentar também. Senhor Matheus, e aí por isso que a doutrina então fala pagamento indireto, né? Porque demanda dessa aceitação, porque não é aquela forma originalmente proposta, né? Eu me recordo da doutrina questionar o seguinte: será que a dação em pagamento ela impõe o reconhecimento de um outro contrato? Ou ela gera uma nova obrigação? E a maior parte da doutrina vai dizer que não. A natureza jurídica é de um pagamento. É de um pagamento. Conquanto indireto, porque o pagamento direto seria o pagamento mediante obrigação fixada originalmente, mas é pagamento. E é a mesma obrigação que vai ser extinta. É para extinguir aquela obrigação, mas oferecida de uma outra forma. Se o credor, aceitar, a dívida está extinta. E o código segue. Há ainda outras formas de extinção da obrigação que não envolvem pagamento, não envolvem. E a mais famosa delas, e que eu me recordo, professor Charles, na faculdade eu tinha dificuldade com isso. Eu tentei passar por esse trecho de forma lenta para os alunos. É a novação. A novação, ela essa é polêmica, hein? Nossa Senhora. Isso. Essa tem nuances. Pano para manga. A novação, ela importa sim em extinção da obrigação. Mas, em essência, a novação significa a criação de uma nova obrigação com extinção da antiga. E é bem difícil explicar isso para os alunos, às vezes, para efeito de visualização. Quanto à antiga obrigação, os requisitos para existir uma novação são existir uma obrigação original, primeira, outra obrigação ser criada em razão daquela última, mas com intenção de inovar. Ou seja, a intenção de inovar, exatamente. Eu acho que esse aí é o principal. E eu comento com eles, essa intenção de inovar, o código diz que tem que ser expressa, ou seja, constar do instrumento contratual de maneira clara, ou se não tiver de maneira expressa lá, que seja pelo menos inequívoca. Se não houver ali a clara expressão de que aquilo é uma inovação, quem lê tem que entender de forma indene de dúvidas que aquilo é uma nova obrigação. Então, a inovação ela importa a extinção daquela outra. Aí a gente tem que explicar para os alunos, né, que quanto àquela antiga obrigação que foi extinta, afinal foi criada uma nova obrigação, quanto àquela antiga obrigação, ela houve extinção. O devedor ele não poderá mais ser cobrado por aquela antiga obrigação, porque ela foi extinta. Quanto àquela, ele não é mais devedor, ele é exonerado, mas não houve pagamento, não houve mais obrigação extinta mesmo assim. E a inovação, por isso, se encontra no título 3 do livro 1 do Direito das Obrigações, porque importa a extinção da obrigação. E aí, o mais difícil, normalmente, os alunos pedem exemplo. E eu sempre me recordo de dois, professor Charles. Uma de renegociação bancária. Se a gente for recordar, ou quem lida com isso, eventualmente alguém tem uma dívida ali de cartão de crédito ou uma dívida de empréstimo, qualquer dívida relacionada a uma instituição financeira, por vezes a instituição financeira permite uma renegociação daquela dívida. Um novo prazo,
novas parcelas e etc. Normalmente acompanhada de uma confissão de dívida e um novo contrato. E provavelmente mais juros, mais Exatamente. encargos e etc. Né? Que a novação também essa possibilidade, né? Exatamente. E eu falo para os alunos que o STJ, inclusive, permite que seja debatida eventual nulidade ou ilicitude, cláusula abusiva do contrato novado, do contrato Sim. anterior. Senão fica fácil para qualquer instituição, mencionei com eles, tampar o sol com a peneira, criar uma outra obrigação e deixar aquela obrigação extinta sem ser questionada. Mas aí eu falo para eles, quando há uma renegociação com o banco, a título de exemplo, o devedor não fica mais obrigado à obrigação antiga. Ele não vai poder ser cobrado por aquilo. No entanto, entre aspas, ele ganha, a gente brinca, né, um presente que é ter que pagar a obrigação nova. Então, extingue a obrigação antiga, extingue, mas se cria uma nova. E ela tem que ser substancialmente nova para ser inovação. Novo prazo, novas quantias, eventual taxa de juros distinta, mas vai existir. E isso vai significar inovação. Ele não vai poder ser cobrado pela antiga, mas pela nova ele vai poder ser. E ele vai ser devedor estritamente da nova. Outro exemplo que eu me lembro, professor Charles, eu me lembro muito comum em processo. Agora eu lido com criminal e infância em essência, mas eu me recordo de ser bem comum um debate de empréstimo com relação a idosos, que por vezes sem uma melhor orientação, ou sem uma maior cautela, eventualmente contraem dívidas de empréstimos com pagamento em parcela e se perdem quanto a essas contas. Eu me lembro de processo de um idoso aparecer e mencionar o seguinte na justiça: olha, eu não reconheço esse contrato. Eu não me lembro de ter feito, combinado essa parcela específica, com esse início, com essa taxa de juros específica, eu não me recordo. Aí, às vezes, o banco vinha na contestação e falava: olha, ele tem 5 créditos novados. Ele tem 5 obrigações novadas. Ele não pagou um, renegociou. Ele não, aí ele quis mais um crédito. Não pagou aquele e acrescentou uma outra dívida. Ou seja, ele tinha umas 5 dívidas novadas e um abacaxi para a gente pensar se tinha ilicitude em algum deles. Mas, no fim das contas, ele devia um contrato à pessoa. Eu me lembro de ser recorrente isso. Tem um contrato que ele era realmente devedor e dos outros 5 que não tinham nem mais validade. O que ele lembrava, a parcela que ele lembrava de pagar, o número era do antigo, mas ele já tinha... Era o original. Era o original. Quanto àquele, de fato, ele está exonerado. Ele não vai precisar pagar, só que ele tem, entre aspas, a grande e bela obrigação de pagar o contrato novado por renegociação. Aí eu tenho que passar para os alunos, porque o aluno pensa: olha, a pessoa que está ouvindo a matéria pela primeira vez, mas se a pessoa tem que pagar, como assim extinguiu a obrigação? Ela extinguiu a obrigação antiga, a nova obrigação está a pleno vapor. quase como uma substituição de obrigação, né? Acredito que sim. Acredito Em que termos. em termos práticos, exatamente. A outra deixa de existir e essa entra no local. Né? Exato. E há outras formas, o código aponta outras formas de extinção da obrigação sem o pagamento, que são a compensação, a confusão e a remissão de dívidas. Acredito que eu vi mais em provas do que tanto na prática, mas é um ponto que cai em concurso público, cai na OAB, aparece em contestação, é um motivo para se alegar quando de defesa de devedor, e é necessário que os alunos saibam. Né? A gente não pode passar... Não é a matéria mais famosa. Todo mundo, quando vai estudar direito das obrigações, eu acho muito legal, interessante estudar obrigações fungíveis, obrigação de dar coisa certa, incerta, cessão de crédito, assunção de dívida. Aí chega no final do semestre, tem essas matérias, mas a gente não pode pular. Por isso que Não pode fugir. Não pode fugir. Ó, a compensação é uma forma de extinção da obrigação sem que haja pagamento. Aí a gente tenta falar para os alunos assim, tentou, né, durante o semestre: olha, para que exista a compensação, é necessário que existam 2 obrigações. 2 obrigações válidas e exigíveis. No entanto, essas 2 obrigações têm de envolver as mesmas pessoas.
Em uma obrigação, uma pessoa é credora, mas na outra obrigação, essa pessoa é devedora. E o inverso quanto a uma e outra. Eu brinquei na sala, na última aula, que eu me recordo de mencionar 2 alunos vão comprar o espetinho naquela área aquela praça de alimentação da Unir. Sim, sim. Aí eles me falaram que o espetinho é R$ 10. Aí eu deixei o exemplo atualizado. E aí vão em dois, ó, hoje o espetinho é por minha conta. A pessoa vai, entrega, o aluno vai, entrega o espetinho para a moça. E a moça come, a aluna, o espetinho. Na semana seguinte, eles descem e o rapaz nem lembra. E a moça fala, a moça aparece com o espetinho. Olha, hoje o espetinho é meu, você pagou. Então são duas obrigações. O rapaz pagou o espetinho para a moça, para a aluna, na semana anterior, R$ 10. Ele é credor de R$ 10. R$ 10. Mas na semana seguinte, a moça, muito educada, foi lá e devolveu o espetinho. E agora ela se torna credora de R$ 10 e ele devedor. Essas duas obrigações somadas vão gerar compensação. A compensação. Nenhum recebeu dinheiro, nenhum foi pago. Nenhum foi pago, mas isso é passível de alegação na justiça. Se a pessoa for cobrar uma dívida, fala, olha, ele é credor meu também. Aí a doutrina vai chamar de exceção, né? Uma exceção que pode ser oposta ao credor. Olha, você está me cobrando na justiça, mas eu te paguei. Aí eu falo para eles, com espetinho é fácil pensar numa compensação. Mas isso vai ser aplicável a uma dívida milionária, a créditos e débitos entre empresas, entre empresários. Isso é o microcosmos para entender o que acontece, qual é a origem do instituto, mas isso vai ser aplicado em larga escala. Aí, as últimas, eu estou até preocupado com o horário aqui. Não, fica tranquilo, doutor Matheus, por favor, fica tranquilo. Aí tem as últimas que o código menciona como forma de extinção da dívida sem o pagamento, são a confusão e a remissão. E a remissão. A confusão, eu confesso, eu nunca vi na prática, mas ela é de raciocínio simples. O código fala quanto à confusão, que é uma forma de extinção da obrigação, também sem o pagamento, é a figura que prevê que a obrigação vai ser extinta quando se confundirem na mesma pessoa credor e devedor. Se o credor e devedor em algum momento da vida, ou em algum momento do tempo, se confundirem ou se tornarem a mesma pessoa, essa obrigação vai ser extinta. A pessoa não vai poder cobrar dela mesma. O difícil é encontrar exemplo disso. E eu me recordo o exemplo mais claro e fácil também do Carlos Alberto Gonçalves, que eu acho muito didático. E ele menciona o seguinte, o caso de um rapaz, filho único, um exemplo de confusão, que emprestaria dinheiro ao pai. Emprestaria R$ 50 mil ao pai para pagar contas que ele tinha, confiava no pai, etc. Emprestou R$ 50 mil para o pai e, consequentemente, se tornou credor de R$ 50 mil. Ele é filho único. No entanto, o tempo passa e antes de que a dívida fosse paga, o pai falece. Todo o patrimônio que era do pai, ele herdeiro único, vai parar nas mãos do filho. Aí eu pergunto para eles, como é que o pai ia pagar a dívida do filho? Com o próprio patrimônio. Ele ia despender de parte do patrimônio dele, R$ 50 mil, e repassar isso para o filho. Mas agora o patrimônio é do filho. O filho vai tirar R$ 50 mil do próprio patrimônio e depositar na própria conta dele. Para ele mesmo. Para ele mesmo, não faz sentido. Então o código prevê isso. Não é como a compensação. Na compensação são duas obrigações, uma anula a outra. Mas na confusão, por algum evento, as pessoas, o credor e o devedor que eram distintos, na verdade acabam se concentrando na mesma Isso, pessoa. eu acho que na compensação existe o credor, existe o devedor, e na confusão acaba sendo a pessoa única. Exatamente. Tem uma diferença de natureza, porque na compensação envolvem-se duas obrigações e na confusão apenas uma. Antes de começar a live, eu estava pensando, né, professor, que a tua área de direito empresarial, principalmente, né, eu pensei que numa possível fusão, talvez isso fosse possível, ao menos em tese, de acontecer, né? Talvez até, doutor Matheus, na incorporação. Porque na fusão você acaba criando uma nova, né? Duas ou mais se unem e formam uma nova. Na incorporação, talvez seja o caso, porque a incorporadora
incorpora uma outra empresa que vai deixar de existir. Então, todos os ativos e passivos da incorporada vêm para a incorporadora. Talvez seja o caso da incorporação. Perfeitamente. Não faria sentido, né? Porque o patrimônio da empresa incorporada passa a ser o patrimônio da própria empresa incorporada. Exatamente, exatamente. E a última é a remissão das dívidas. A remissão é a mais simples, É o porque perdão. é o perdão. Aí eu diferencio para eles, olha, a remissão das dívidas no direito das obrigações é com 2 S. Tem a remissão de pena lá no processo penal, que é com cedilha, que importa o pagamento da pena por trabalho, por estudo. Mas a remissão é o perdão. Então, resumindo, o Código prevê nesse título 3 adimplemento e extinção das obrigações. Adimplemento significa o pagamento, e o Código debate isso. E a dação em pagamento é um pagamento mais indireto. A doutrina vai falar que tem natureza jurídica de pagamento, mas há formas de extinção da obrigação sem que haja o adimplemento. E elas são, basicamente, novação, compensação, confusão e remissão das dívidas. Esse era o ponto que eu queria abordar em linhas gerais, Charles, para efeito até de revisão, porque eu vou cobrar isso na prova. Ô, doutor Matheus, até eu ia te falar, assim, depois eu vou passar aqui todas as pessoas, eu costumo sempre citar nominalmente todos aqui, mas impressionante, 31 pessoas, fora as que entram, saem, entre e sai, 33 pessoas, aumentando. Realmente você é uma celebridade, doutor Matheus, você é uma celebridade. E agora, sem querer te colocar numa saia justa, pelo amor de Deus, tá? O novo Código Civil, você é um estudioso, enfim, uma capacidade grande aí de conhecimento, e não só de conhecimento, né, doutor Matheus, de transmitir, que eu acho que isso também é igualmente importante. Existe alguma coisa envolvida no novo Código Civil? Tem alguma outra forma de pagamento? Vão ser mantidos? Charles, olha, não vi isto, pula essa pergunta. Enfim, o Código Civil estabelece alguma outra situação de pagamento? O Charles, eu não me debrucei sobre o novo código. O pouco que eu vi sobre o novo código, eu vi que foi uma preocupação dos autores, principalmente o que acontece em direito de família, né? O conceito de família Sim. perante a lei, ele mas é algo muito fluido, se altera substancialmente com o passar dos anos, a ideia de família, como tratar as pessoas e possíveis problemáticas que surgem da união entre elas e etc. Então, quanto ao tópico de direito de família, eu sei que há uma preocupação específica. No direito das obrigações, eu não tive conhecimento. Eu também não vi falar absolutamente nada. Eu me recordo de comentar com os alunos o seguinte, quanto à potencial modificação de algum trecho. Eu tive a curiosidade de, numa aula com eles, olhar o Código Civil Napoleônico para passar algum conteúdo, né? E o Código Civil Napoleônico foi aquele diploma que, na visão da época, né, dos franceses, representava algo como que a consolidação dos ideais de liberdade, de igualdade, né? De fraternidade, mas principalmente liberdade e igualdade, porque possibilitava as pessoas agirem na vida civil delas, fazerem um contrato com liberdade e com atenção do direito. E lendo o diploma de direitos e obrigações, houve muita pouca modificação em relação tanto ao que estava previsto lá, o Código de 16 e a esse Código de 2002. Pensei com ele, só foi um trabalho muito bem feito, eles se valeram de conhecimentos do direito romano, né? É difícil a gente imaginar com alguma coisa tão distinta. Afinal, as obrigações, elas importam em adimplemento, e elas importam em ou extinção por alguma outra forma. Então, se houver alguma modificação, eu imagino que seja, Charles, porque assim, o essencial a gente reflete. Às vezes eu imagino que alguma modificação relativa à tecnologia pode implementar algum tipo de modificação. Porque, por exemplo, quando eu estava dando aula para eles de a quem se deve pagar, no trecho do pagamento, tem um artigo que diz: o credor que porta a quitação, ele é capaz de receber o pagamento. Então, eu imaginei assim, quem está andando com carnê de recibo, você vai parar num estacionamento lá no centro da cidade.
A pessoa que está lá na frente, às vezes, ou alguém que está gerenciando, tem aquele carnê com um recibinho. Você imagina que você pode pagar para aquela pessoa. Mas eu imaginei, no futuro, é cada vez mais incomum, possivelmente, um recibo material, Físico. ou alguém que te dê uma quitação, um instrumento físico, estritamente físico. Então, estas realidades talvez sejam mais difíceis de se observar no futuro. Eu imagino que alguma diferenciação seja vinculada à tecnologia, a novos tipos mais fáceis, mais transparentes de se realizar contratos, ou problemas com criptomoedas, por exemplo, Sim, sim. ou então ou relacionados a contratos com empresas que têm sede no exterior. Mas, assim, em essência, eu, de fato, confesso que eu não tenho conhecimento. Eu fiquei sabendo mais de preocupações deles em relação ao direito de família. Mas imagina Foi que por uma isso coisa... até que foi minha dúvida, viu, doutor Matheus? Porque eu também não acabei escutando nada, não. Olha só. Vamos lá. Bom dia, mestre Charles, Rotrivilim, Tia Neto, Marina Risse, João Vitor Sotelo, Sara Mufaride, amei, muita didática, Patrícia Pati Santana. O Felipe mandou uma pergunta aqui, ó. Explicar o pagamento por consignação. O pagamento por consignação é aquela hipótese de pagamento, né? Não é é um pagamento em si, tanto que eu não coloquei no trecho da extinção, mas o pagamento em consignação serve essencialmente para proteger aquele devedor do credor que não quer receber. O credor que eventualmente coloca alguma dificuldade, algum empecilho do pagamento, e para o devedor isso é uma situação ruim, porque se ele não consegue pagar, as consequências da mora, ou seja, do atraso, começam a recair sobre ele. Eventual pagamento de multa, juros, consequências legais do atraso. Então, o pagamento em consignação é uma forma de proteger o devedor daquele credor que não quer receber, por algum motivo possivelmente injusto. E aí o código vai permitir que ele deposite aquela coisa e deixe à disposição do credor, ou que deposite numa conta bancária um valor, caso o valor seja o quanto devido. Há até uma ação de procedimento especial prevista no Código de Processo Civil, que é a ação de consignação. De consignação em pagamento. Então, pagamento em consignação nada mais é do que um pagamento, uma forma de pagamento possibilitada ao devedor, que vai significar basicamente um depósito, e com a finalidade de defender o devedor de um credor que não quer pagar. Perdão, que não quer receber. Não quer receber. Meu amigo, muitas manifestações de carinho por você aqui. Eu te agradeço demais, doutor Matheus, pela tua participação, por transmitir conhecimento. Eu sei que teu tempo aí é limitado, teu tempo é caro, a sua hora-aula é cara, então só tenho que te agradecer e porta sempre aberta aqui para você quando você quiser participar, tá bom, meu querido amigo? Muito obrigado. A honra foi toda minha, professor Charles. Eu queria agradecer a oportunidade, uma honra. Venho por motivo de dever, mas principalmente por motivo de dever contra os alunos, a preocupação, mas principalmente por motivo de amizade com Vossa Excelência. Não. E ó, isso tudo também. Semana que vem tem semana de prova, né? Então, essa participação em peso aqui não é só pelos lindos olhos do Dr. Matheus, não, viu? É também pelo conteúdo, pela matéria. Obrigado, professor. A gente se vê nas salas. Um abraço a todos, viu? Dr. Matheus, um grande abraço para você. Excelente quarta-feira a todos aí. Fiquem com Deus. Abração. Abração. Tchau, tchau.